Rotas. Vamos falar um pouco sobre as rotas, porque são elas que vão entregar o funcionamento para o nosso controller. Rotas são basicamente estruturas de navegação personalizadas para que a URL da aplicação possua determinado padrão e atenda às necessidades de passagem de parâmetros. Então, vamos lá. Esta aqui é uma rota padrão do MVC. Então, vamos entender aqui que nós estamos fazendo o uso do MVC na configuração e falando que ele possui rotas. Aqui, então, você possui rotas mapeando uma rota padrão. Então, ele dá um nome para a rota, fala default, até porque você pode ter mais de uma rota. E o template dessa rota, ela consiste em quê? Em controller, action e ID. Então, por exemplo, aqui ele está falando que a controller é o primeiro item da sua rota. Se você não tiver nenhuma controller informada na rota, ele vai assumir a home como padrão. A action seria o segundo item após a barra da sua URL. E aqui, caso você não possua uma action, ele assume como index. E o terceiro item da rota é o ID. O ID aqui ele está com uma interrogação porque ele não é obrigatório. Então, você teria, por exemplo, a sua URL, seu domínio, /clientes, /editar, /10, onde então a controller seria clientes, a action seria editar e o ID seria o ID do usuário do banco, ou do cliente, ou do produto, enfim. Ok? Então, essas são as rotas da forma mais simples. Essas rotas funcionam desde sempre no padrão MVC dentro do ASP.NET. E aqui nós vamos aprender também as rotas por atributo. Rotas por atributo é uma maneira alternativa de trabalhar com rotas. Elas são muito mais flexíveis e fáceis de personalizar. Então as rotas por atributo elas valem apenas para a controller da qual ela foi configurada. Aqui está um exemplo. Então, além da sua controller poder trabalhar com a rota padrão, você também pode criar uma rota alternativa para ela sem a necessidade de criar uma outra rota na configuração. Você pode criar apenas para a controller em si. Então, por exemplo, a Home Controller ela atende através de 3 rotas alternativas. Você pode chamar a aplicação diretamente, sem nenhum parâmetro. Você pode chamar a aplicação com o domínio /home ou /home/index. Qualquer uma dessas 3 alternativas são aceitas. Você pode fazer sobrecarga de rotas. E aí, quando você quiser dar um aspecto diferente para a sua rota, dentro de uma controller específica, você não precisa criar um novo configuração de rota. Você pode simplesmente criar uma rota alternativa utilizando o Attribute Routes. Isso nós vamos ver na prática e eu recomendo, inclusive, que ao invés de criar uma rota para toda a aplicação, você realmente faça uso das rotas por atributo porque são muito mais simples e são mais fáceis de personalizar.